Qual a cidade que queremos? Mais humana, plural, agradável, produtiva, sustentável? Pois é, a construção do modelo ideal de cidade depende de uma série de fatores, mas a mais importante é a participação das pessoas, a participação popular. E a gente vai perceber que uma série de instrumentos como o plano diretor ajuda na direção desse objetivo, de uma cidade melhor. E essa questão vai ajudar a gente também a refletir sobre a cidade que nós gostaríamos de ter nas nossas vidas. Vem comigo! Fala pessoas e pessoas! Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam atentos e atentas para essa questão, esse item do Enem que começa nos dizendo o seguinte, que a participação social no planejamento e na gestão urbanos ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, Lei número 10257 de 2001, que estabeleceu condições para a elaboração de planos diretores participativos, instrumentos esses indutores da expansão urbana e do ordenamento territorial, que, a princípio, devem buscar representar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. No entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Esse rumo deve ser corrigido e deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade. Então, esse trecho do caderno Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as tais das ODS, importantíssimo instrumento para que a participação da população nas decisões urbanas seja levada em consideração de forma relevante, traz para a gente aqui alguns instrumentos, traz aqui algumas pistas que vão ajudar a orientar municípios, por exemplo, a melhorar esse conjunto de processos que pode levar a sociedade a melhorar os ambientes urbanos, a participação democrática como parte desse processo. Então, a questão no seu enunciado pergunta: qual medida promove a participação social descrita no texto? Bom, essa participação social que está sendo apontada aqui a partir do texto, ela vai acabar nos levando a dois grandes temas. O primeiro deles, associado à urbanização, é claro, tem a ver com os desafios enfrentados pela urbanização, aqui no caso, a urbanização do Brasil. O nosso país tem uma série de problemas sociais e econômicos decorrentes da elevada concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e das disparidades sociais que decorrem disso. Então, isso se traduz também e se reflete em uma série de problemas existentes nos ambientes urbanos brasileiros, porque mais de 80% da população do país vive em áreas urbanas. Então, as cidades precisam ser consideradas como o espaço da maioria das pessoas. E, para isso, a gestão das áreas urbanas tem que levar em consideração, por exemplo, a participação democrática, uma cidade que possa atender a todos da melhor forma possível, que não seja uma cidade excludente, que não seja uma cidade que, por exemplo, apenas tenha equipamentos culturais, de saúde, de educação, de infraestrutura apenas para alguns grupos em detrimento de outros. Então, essas coisas, elas acabam sendo fruto, claro, do nosso processo histórico, mas há uma necessidade de mudança que já está apontada aqui, né? A partir desse documento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e também do Estatuto da Cidade. E esses desafios acabam aparecendo quando a gestão das cidades precisa enfrentar esses problemas. Além disso, além desses desafios que a urbanização brasileira possui, desafios ligados à infraestrutura, à falta de recursos, ou então a essa disparidade social e econômica entre grupos mais privilegiados e desfavorecidos, né? Além desses desafios, também existe a questão ligada, obviamente, ao planejamento urbano e ao Estatuto da Cidade. Porque, a partir de 2001, com essa lei de número 10257, estabelecem-se condições, diretrizes para que as cidades possam melhorar a sua gestão, incluindo a participação democrática. E um dos instrumentos mais importantes é o chamado plano diretor, porque o plano diretor ele se traduz em um conjunto de ações que visa a um melhor ordenamento territorial, que visa a uma melhoria das práticas na gestão dos municípios. Considerando que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, obviamente, há uma necessidade de
termos instrumentos mais eficientes, mais democráticos e que permitam à população a se enxergar nesse processo. Porque a maioria das pessoas não é privilegiada, não é rica. Então a cidade tem que ser de todos e não de alguns. Então o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, fazem parte de um conjunto de instrumentos que podem ajudar bastante municípios a tomar as melhores decisões em prol da população. Então, quando lá no enunciado ele pergunta qual medida promove a participação social descrita no texto, a gente pode apontar aquilo que está na letra E, o fortalecimento das associações de bairro. Porque quando você tem associações de bairro, pessoas do bairro participando das decisões, decidindo, por exemplo, como o dinheiro pode ser gasto, que iniciativas podem ser tomadas para melhorar questões como segurança pública, educação, saúde, habitação, infraestrutura, enfim. Quando a população se enxerga como parte do processo, como parte das cidades, numa participação mais plural, democrática, diversificada, as cidades se tornam esse reflexo, o reflexo de ser uma cidade de todos, em que todos participam. E, portanto, uma cidade na qual as pessoas se sentem parte do todo e que, portanto, vão cuidar desse todo. Isso reduz uma série de problemas. A gente não pode falar da letra A, que é a redução dos impostos municipais, porque, por exemplo, para que os serviços públicos funcionem, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E a iniciativa privada, infelizmente, não vai conseguir dar conta disso, por quê? Em toda empresa privada, o principal elemento que está nela é o chamado lucro. Então, se o lucro não existir, a empresa não pode funcionar. E no serviço público há um outro tipo de interesse, o atendimento à coletividade, que depende também de dinheiro, mas se você reduzir impostos, pode ser que o tiro saia pela culatra. Então, há um cuidado nesse sentido. Pode ser que funcione, mas há uma probabilidade de que não funcione. Então, não dá para considerar a letra A. Nem a letra B, que é a privatização dos espaços públicos, porque a gente incorre no mesmo problema. Privatizar, tornar o espaço privado, significa entregar para uma empresa privada, que vai administrar o serviço. Mas ela só vai poder administrar na medida em que aquele serviço que ela presta gere aquilo que é a matriz de toda empresa, o objetivo final de toda empresa, gerar lucro. Então, muitas vezes esse processo, e a gente percebe com exemplos práticos, matemáticos em cidades brasileiras, de que a privatização nem sempre funciona. Ela, pelo contrário, acaba criando critérios de exclusão em partes da população brasileira. E sabemos que no Brasil um dos grandes problemas é a falta do Estado. Então a letra B não dá para ser considerada de todo. Nem a letra C, que fala de adensamento das áreas de comércio. Porque aqui a gente também tem que considerar que, além do comércio, da prestação de serviços, áreas comerciais muito adensadas e sem residências acabam sendo esvaziadas, principalmente nos dias que não são dias úteis. E até por isso, incentiva-se, por exemplo, através do planejamento urbano, dos planos diretores, que áreas centrais comerciais das cidades também misturem residências, para que aquilo tenha movimento, para que a cidade não pare de funcionar, para que não crie espaços vazios e, portanto, com alto potencial de insegurança. Então, a C não faz muito sentido e nem a letra D, valorização dos condomínios fechados, porque quando nós estamos num condomínio, num loteamento fechado, nós estamos, de uma certa maneira, isolados do cotidiano da cidade. Como eu digo, em turmas presenciais, do alto do panóptico de uma cobertura ou de um apartamento com sacada, é impossível enxergar os problemas sociais, porque a gente fica mesmo do lado de fora. Você não vai, a não ser que você realmente desça para a rua, caminhe pelas ruas, aí você vai conseguir enxergar os problemas. Mas nem sempre isso é possível. Nem mesmo por uma questão apenas de vontade, mas porque às vezes você está numa região na qual os problemas estão muito afastados. Então, a valorização dos condomínios fechados faz parte de uma lógica do século XX que já não se aplica ao século XXI. Vários modelos de gestão de cidades em mundos, do mundo desenvolvido principalmente, mostram que o modelo dos condomínios fechados ele fracassou. Ele aumentou o índice de violência, aumentou a segregação social e as cidades mais desenvolvidas do planeta têm buscado o caminho contrário. Cidades mais democráticas, com uma participação maior da população, mais ruas, menos shoppings, mais loteamentos, menos condomínios, enfim, coisas que fazem parte dessas discussões, desses debates no âmbito do urbanismo, da geografia urbana e etc. Ou seja, só mesmo então aquilo que a gente encontra aí na alternativa E, o fortalecimento das associações de bairro, corresponde a essa questão, tá certo?
Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão, espero que vocês continuem nos apreciando e também acompanhando. Até mais!